Fala galera, como é que vocês estão? Saudade de vocês. Como é que anda a vida? Como é que está a quarentena de vocês? Espero que estejam todos bem, familiares bem e que vocês tenham tornado esse momento difícil o mais produtivo possível. Eu sei que é complicado, galera. Eu estou vivendo isso junto com vocês. O confinamento ele é ruim, afastar as pessoas, às vezes nossos amigos e familiares, mas nesse momento, infelizmente, é necessário para que a gente não chegue em uma situação pior. Mas o trabalho não pode parar, então bom que vocês têm mais coisas para fazer dentro de casa e não deixa chegar o ócio. Vocês não vão ficar entediados, não se depender de mim. Então é o seguinte, galera, é um prazer estar aqui de novo com vocês, certo? E vamos dar continuidade a tudo aquilo que a gente precisa fazer. Supostamente nós deveríamos ter terminado o conteúdo desse livro, do livro 1, na semana passada, e essa semana seria a nossa primeira semana de provas, certo? E a minha prova seria agora. Porém, por causa de tudo isso que a gente está vivendo, inclusive pelo pequeno atraso que nós tivemos, essa semana a gente finaliza o livro e na semana que vem a gente vai entrar no outro livro. Não preocupa com a avaliação não, isso ainda está sendo estudado, depois a gente vai falar disso. Ok? Então, vamos tentar tirar o melhor, mesmo de situações difíceis como essas, ok? Tentar tirar o melhor do pior é o melhor que a gente pode fazer nesse momento. Beleza? Então é o seguinte, na aula passada a gente estava falando de ecologia e eu introduzi para vocês um termo que é a logística reversa. Pessoal, ecologia é algo muito discutido hoje em dia. Porque quando a gente pensa em ecologia, a gente está pensando aqui em vários fatores diferentes que são muito importantes. Ecologia está ligada, por exemplo, à economia do consumo de energia, por exemplo. Ecologia está ligado, por exemplo, à preservação da própria natureza, certo? Fauna e flora em geral. Ecologia está ligado a tentar diminuir os poluentes dos rios, por exemplo, ou até mesmo da atmosfera, certo? Vou colocar uma nuvenzinha aqui para lembrar, isso aqui é um rio, tá, pessoas? Não vem zoar com o meu desenho não, mas... E vários outros fatores, poluição do solo, uso, sustentável de recursos minerais. Então o negócio é o seguinte, vamos retomar aqui um pedacinho do que nós já havíamos comentado, porque eu acho importante a gente voltar nisso, porque muita gente acha que entendeu, mas não entendeu. Quando a gente pensa em recursos naturais, nós estamos falando aqui, o próprio nome já entrega, é um recurso que vem da natureza. Então, os recursos naturais, eles em si podem ser, olha só, os recursos naturais. Eles podem ser, por sua conta, recursos naturais não renováveis, e recursos naturais renováveis. Qual que é a diferença entre eles? Recurso natural e renovável e não renovável não tem nada a ver com ser reciclável ou não. Isso não tem nada a ver. Recurso renovável de não renovável com reciclável e não reciclável. Primeira coisa que eu quero deixar aqui muito claro. Tudo isso aqui é diferente, certo? Isso aqui, ó, é diferente de reciclável. Qual que é a lógica, então, do recurso renovável e não renovável? Recurso renovável, ele é aquele que é produzido pela natureza, ou reproduzido, ou criado, seja a palavra que você queira usar, pela natureza, afinal de contas é um recurso natural, em um ritmo maior ou igual ao que a gente consome. Você consome ar? Você consome água? Você consome, por exemplo, a energia do sol? Sim.
Mas tudo isso está sendo reciclado, ou seja, reproduzido na natureza em um ritmo maior ou igual ao que a gente consome. Então, supostamente, a gente pode dizer que os recursos naturais renováveis, eles são infinitos. Até mesmo árvores e alguns animais, eles podem ser considerados, sim, recursos naturais renováveis. Por quê? Você planta a árvore e cresce, você pode tirar, você planta a árvore e cresce, você pode tirar. O problema é quando a gente só tira as árvores e não planta de volta. Aí um recurso natural renovável pode se tornar não renovável nessa lógica aí. Mas supostamente ele é um recurso natural renovável. Em compensação, os recursos naturais não renováveis, não é que eles não se renovam, isso é só o nome que entrega isso pra gente, mas eles demoram milhares, às vezes milhões de anos para se formar na natureza. Então por isso que a gente diz que eles são recursos finitos. O próprio exemplo disso é o petróleo. O petróleo, galera, não sei se vocês sabem disso, mas existem estudos. Por mais que muita gente lute contra a ciência, o que é uma coisa para mim sem lógica, né, e tente negar o que foi provado pela ciência, os recursos naturais não renováveis, como por exemplo o petróleo, sim, contribuem para o aquecimento global, apesar de pessoas discordarem disso, é fato, contra fatos não há argumentos, mas também eles têm prazo de validade para acabar, galera. Eu não dou 80 anos para as nossas reservas de petróleo se esgotarem, certo? E isso tem estudo que comprova que realmente em pouco tempo, 80 anos, no máximo 100, as nossas reservas de petróleo vão acabar. É por isso que é tão importante a gente investir em fontes renováveis de energia, ou fontes sustentáveis de energia. Vai acabar. E não adianta a gente querer lutar contra essa correnteza. Vai acabar. Então é por isso que a gente precisa preocupar sim com o meio ambiente, procurando fontes renováveis de energia, mas também porque vai acabar. Imagina quando acabar o petróleo e aí? As pessoas que só se basearam nisso. O próprio presidente da Petrobras já declarou mundialmente que eles não têm interesse de investir em fontes renováveis de energia. Fazer o quê, né? Infelizmente, ele não é o único. Várias outras empresas agem dessa maneira porque eles querem usar o máximo possível desse recurso, que ainda dá muito dinheiro para eles, mas que vai ter prazo de validade, vai acabar de qualquer jeito. Enfim, voltando ao que nós estávamos falando aqui. Entrando agora no reciclável, a gente falou da logística reversa. Por que eu voltei tudo atrás do recurso natural renovável, não é renovável? Porque é o seguinte, ecologia é o conteúdo que a gente está estudando. Ecologia está ligado a você ter progresso, sim. O progresso tem que existir. Eu não sou aquele tipo de pessoa que abraça a árvore e fala assim, não, meu Deus, não pode não. Pô, gente, o recurso ele precisa ser usado muitas das vezes, certo? O progresso tem o seu custo na natureza, mas prestem muita atenção no que eu vou falar aqui agora. Existe prudência. Quando você usa do recurso com prudência, quando você faz as coisas de maneira sustentável, quando você progride de maneira a diminuir, certo? Os danos à natureza, tá certo, tem que acontecer. O problema é, na maioria das vezes, infelizmente, a gente tem preocupado muito mais em apenas explorar, independente do custo que isso tenha para a natureza e, obviamente, se está custando para a natureza, está custando para a gente, certo? A obsolescência programada que está no livro, está numa atividade que eu mandei para vocês, e que é algo assim, complicado, ela pode ser minimizado aquele problema, se houver, por exemplo, a logística reversa. A logística reversa prevê que você reutiliza o próprio aparelho eletrônico, por exemplo, que você vai descartar, vai se livrar dele, para que você use aquilo como fonte de reciclagem para outro. Então você, por exemplo, comprou um celular, certo? Vamos supor aqui, você comprou um celular. Esse celular, vai chegar um momento que, gente, eu não julgo ninguém por isso. Você pode enjoar, o aparelho pode quebrar, certo? Você pode simplesmente, se você pode gastar dinheiro com isso, o meu problema é quando as pessoas não têm prudência. Quando a pessoa está, sabe, se endividando, ela pode fazer, é direito dela, mas quando a pessoa se endivida pela vida inteira para conseguir um bem comum, sabe, como por exemplo um celular, pelo amor de Deus, isso para mim é falta de prudência, mas não é da minha conta, a pessoa é direito dela.
Só que a lógica é a seguinte, você quer se livrar daquele celular antigo. Você pode dar ele para alguém, você pode vender para fazer o que você quiser, é seu. Mas uma das formas corretas é a logística reversa, você retornar esse aparelho para a loja. Muitas das vezes, a própria loja te dá um desconto, certo? De algum valor, eu vou jogar um valor qualquer aqui, tá, gente? De algum valor na compra de um novo aparelho. Então o seu antes, por exemplo, tinha 2 câmeras, agora ele tem 3, por exemplo, certo? E você forneceu o aparelho para a loja, o aparelho antigo, e a loja te dá um desconto na compra de um novo. Isso se chama logística reversa. Por quê? As peças desse aparelho antigo vão ser utilizadas para fabricar novos. Gente, isso é ecologicamente correto. Isso é sustentabilidade. Isso é progresso de maneira sustentável. Por causa que aquele aparelho não vai para o lixo. Para a bateria de lixo dele, por exemplo, poluir o solo. Ele está voltando para a origem, onde eles vão utilizar ele para fazer novos. Então tá valendo, tá ótimo. Essa é a lógica da logística reversa, certo? Você, ao invés de descartar no lixo da sua geladeira, sabe, vai jogar com a segunda, quarta e sexta, o lixeiro passa, eu jogo lá fora. Não. Ou então, sabe, na beira da roça, como muita gente faz, a gente fica doente com esse tipo de coisa. Você simplesmente fornece isso de volta para a loja e ela te dá um desconto, mesmo ela dando desconto ou não, seria a lógica melhor a ser realizada para você adquirir um novo. Essa é a lógica da logística reversa. Então, pessoal, finalizo aqui esse vídeo com vocês. Além desse, vai ter o link para outro vídeo do YouTube lá. É pertinente também ao nosso conteúdo, dá uma checada, certo? E lembrem-se sempre de ver a descrição do vídeo, ok? Que às vezes eu posso colocar dicas de outras informações, ou estudos, ou vídeos, então quem tiver tempo, disposição aí, é sempre coisas muito interessantes, muito legais. Fica nessa um beijo para vocês, um grande abraço e até a próxima.